como eu desconfiava, né? A gente falou aqui, tá? A gente falou aqui que aquela imagem do presidente da Câmara, Hugo Mota, tomando uísque no gargalo, iria se voltar contra ele. Já se voltou, né? São muitos memes circulando, mostrando o senhor Hugo Mota virando o uísque como se fosse o sangue do trabalhador, como se estivesse entornando o sangue do trabalhador. E eu apostei aqui que isso ia começar a incomodá-lo, isso ia começar a irritá-lo. E isso já está acontecendo. Ele sentiu, né? Ele sentiu a pressão, sentiu a pressão. Tanto é que foi às redes tentar explicar o inexplicável, que não legisla para os ricos, que o Congresso não é inimigo do povo, não é um sanguessuga, que todo mundo está vendo que é. E, ainda por cima, comandada por ele, né? Não por coincidência, surgiu aí uma pesquisa da Quest dizendo que 68% do Congresso apoiam Hugo Mota, acham boa, né? Essas pesquisas são realmente muito úteis para a direita e extrema direita, né? Aparecem nos momentos muito convenientes. Aí apareceu essa pesquisa dizendo que 68% dos deputados e senadores estão satisfeitos com a presidência do Hugo Mota. E aí ele foi se gabar nas redes sociais disso. Coloca o tweet dele aí, Gui, por favor. Foi se gabar que, segundo a pesquisa da Quest, deputados de direita, de extrema direita, de esquerda, ele disse que tem deputado de esquerda que está apoiando ele. Agradeço a confiança dos que concordam e caminham comigo, também dos que discordam, mas respeitam. 68% dos deputados avaliam como ótimo ou bom o nosso trabalho na Câmara, segundo pesquisa Quest divulgada hoje. É gratificante ter um forte respaldo dos deputados governistas e os de oposição, ter o apoio dos colegas de direita, de centro e de esquerda. Que esquerda, cara pálida! Isso diz muito do trabalho que todos nós estamos realizando na Câmara. Seguimos juntos, unidos, com diálogo, equilíbrio e responsabilidade. Né? Então, a gente está vendo aí que ele está sentindo a pressão. Né? E foi lá no Instagram, soltou um vídeo com ele. Gente, as redes sociais, elas são divertidas, engraçadas, mas eu acho que tem político que não tem noção do ridículo. E esse Hugo Mota, ele criou um negócio chamado Hugo. Seria o Google do Hugo. O Hugo. É muito ridículo, né? Não? Eu acho patético. E aí ele foi lá no Hugo tentar explicar o inexplicável, que o Congresso não está legislando, como o Brasil inteiro está vendo, em favor de manter os privilégios dos ricos e colocar os impostos todos no lombo dos mais pobres. Vejam só. Coloca aí, Gui. Hoje temos um Google especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país.
E sobre o pessoal que falou na imprensa que você é morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Ele fala como se a isenção até 2 salários mínimos fosse o que o governo queria. Não, não, não. O governo quer isenção até quem ganha até 5 mil reais. É isso que o governo Lula quer. E outra, o que o Lula fez não foi um projeto, não foi uma medida, foi um decreto presidencial. O que é um decreto presidencial? Prerrogativa do presidente no presidencialismo. O Congresso, por isso que o Lula foi para o Supremo. Porque o Congresso não tem prerrogativa de derrubar decreto no presidencialismo. Se eles querem fazer parlamentarismo, eles que façam de novo um plebiscito para o povo votar se quer parlamentarismo. Enquanto for presidencialismo, o governo faz decreto e o senhor Hugo Mota, chiu, calado. É decreto, é presidencialismo. Não tinha nada que ter derrubado. Por isso que eles fizeram projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do governo federal. Isso não existe, gente. Mudem o sistema de governo se vocês querem governar no lugar. E que papo é esse de que deputados de esquerda votaram? Que esquerda? Todos os partidos de esquerda que são PT, PCdoB e PSOL votaram contra a derrubada do decreto do IOF. Essa é a esquerda. Não adianta o Hugo Mota ficar mentindo e dizendo que tem apoio de deputado de esquerda. Não tem apoio de deputado de esquerda de onde? Ratanabá? Isso não existe. Não tem nenhum deputado de esquerda no Congresso que apoie o senhor Hugo Mota. Não existe isso. O Lula apoiou a candidatura dele. Isso é um jogo de cartas marcadas. Não tem como não apoiar. Tá? É assim que funciona a Câmara. Acaba sendo uma disputa por cargos. Mas não tem, repito, nenhum parlamentar de esquerda que apoie ele, que apoie as ideias dele, que apoie a sabotagem que ele está fazendo no governo. Agora vai ser a queda de braço. Vamos ver quem é que ganha essa queda de braço. Se é Hugo Mota, o famoso quem, ou Luiz Inácio Lula da Silva, essa lenda da esquerda mundial. E aí a Gleisi fez um tweet defendendo ele, dizendo que os ataques estavam pessoais, né? Faz parte do trabalho da Gleisi colocar os panos quentes, né? E tal. Mas a movimentação contra o Hugo Mota, os memes, são orgânicos. Coloca aí o tweet da Gleisi, Gui. Aí a Gleisi fez esse tweet aqui, ó. O debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que repudio. Não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil, dentre as quais se destaca a justiça tributária, o respeito às instituições e às pessoas é essencial na política e na vida. É a ministra das Relações Institucionais, né? Ela tinha que se pronunciar sobre isso. Agora, cá entre nós, não tem ataque pessoal nenhum ao senhor Hugo Mota. Ninguém mandou ele beber uísque no gargalo. Ninguém mandou ele legislar para os ricos, estar à frente dos que legislam para os ricos nesse país. Né? Se aliar ao bolsonarismo. Tanto é que o PL entrou no STF a favor da derrubada do IOF. Né? Então, o Hugo Mota está falando pelo bolsonarismo. Pelo bolsonarismo. E aí, gente, dizem que o vídeo que mais incomodou ele foi essa sátira. É tão engraçado, né? São tão defensores da liberdade de expressão, dizem que regular as redes é censura, mas aí aparecem sátiras e eles ficam incomodadinhos. Né? Esse personagem, Hugo, não se importa. Está fazendo sucesso nas redes e a gente vai mostrar aqui para vocês. Chora, Hugo. Fala, meu povo escravo do trampo, aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa e hoje vamos jantar com quem realmente importa, os empresários. Campanha não se paga sozinha. Meus amigos empresários, hoje é sobre vocês. Esquece o povo. A nova lei é simples. Mais lucro pra cima e conta de luz cara pra baixo.
Senhores, fiquem tranquilos. Taxar os ricos? Jamais. Aqui, quem tem dinheiro tem proteção. Quem paga a conta são os de sempre e ainda batem palma. Vocês ajudam a gente na campanha com publicidade e a gente retribui com isenção e projeto aprovado. Aqui é parceria de sucesso. Fiquem tranquilos, amigos. O Congresso já decidiu nada de taxar vocês. Agora, congelar o salário mínimo. Aí sim, isso a gente faz com gosto. O governo fica falando em justiça fiscal, taxar bilionário, mas relaxem, meus queridos. No Congresso, a conta sempre cai no colo do trabalhador. Hugo jantando com empresários, negociando a vida do povo. E sabe o que estão decidindo lá? Congelar o salário mínimo e a gente só apanha. E eles estão ouvindo empresários que pedem para congelar o salário mínimo enquanto a gente mal sobrevive. Chega! O povo tem que reagir. Segue aqui no TikTok e espalhe esse vídeo. Todo mundo precisa saber o que o Congresso, inimigo do povo, está fazendo. Foi jantar com Dória empresários na mesma semana que tirou a taxação dos ricos, né? Do IOF, dos milionários, dos bilionários. Foi lá lanchar, fazer cena do lado da elite paulistana. Estava querendo, né, Hugo? Estava querendo. E tem alguma mentira nesse vídeo? Vocês não estão querendo congelar o salário mínimo ao mesmo tempo que protegem os ricos de pagar imposto? Provocou, né? Agora aguenta.